Bom dia, hoje é terça-feira, 26 de setembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Gastos de estrangeiros no Brasil em agosto alcançam o maior nível em 25 anos. Inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica em empresas será critério de desempate em licitações públicas. E com o aumento da temperatura do planeta, ter uma sorveteria é um ótimo negócio. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Os turistas internacionais estão voltando com força total ao Brasil. De acordo com o Banco Central, em agosto, os gastos de estrangeiros por aqui atingiram 3,22 bilhões de reais, o maior valor para o período em 25 anos. No acumulado de 2023, os gastos ultrapassaram a marca dos 22 bilhões, valor 38,7% maior do que o registrado no ano passado. E hoje o Ministério do Turismo lança o programa Conheça o Brasil, uma ação para incentivar a viagem de brasileiros dentro do país. Representantes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, das companhias Latam, Azul, Voipass e Gol participam da cerimônia marcada para as 11h30 da manhã em Brasília. E as temperaturas da maior parte do Brasil estão prestes a chegar em níveis recordes. O alerta foi feito pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Diferentes regiões vão enfrentar termômetros acima dos 40 graus, particularmente no domingo. O INMET emitiu alerta vermelho de intensidade excepcional em 9 estados. E quem ganha com este calor são as sorveterias. O faturamento aumentou em 200% nos últimos dias. Vamos conferir na reportagem de André Lage. Se tem um setor que lucra bastante com as altas temperaturas e o tempo seco, é o de sorvetes. Essa sorveteria em Brasília, por exemplo, teve alta no faturamento de 200% nos últimos dias. E para fidelizar a clientela, ela aposta na variedade de sabores. Por aqui tem os tradicionais de chocolate, creme, frutas, mas também os mais exóticos, de café, cappuccino e até panetone. A Daniela, que é cliente da loja, já tem seus preferidos. Então, eu gosto que aqui existem muitos sabores de sorvete diferenciados, né? Então, assim, tem desde frutas cítricas, né? Principalmente do Cerrado, até os sabores mais tradicionais, como chocolate, creme. E de frutas a gente tem cajá, cupuaçu, que pelo menos são os meus favoritos. Eu adoro. E você já ouviu falar em sorvete de cuscuz? Olha ele aqui. É um dos lançamentos dessa sorveteria. A novidade tem feito sucesso, inclusive, nas redes sociais. O sorvete de cuscuz ele tem um preparo bem especial também, né? Nós fazemos o próprio cuscuz, passa pelo processo de resfriamento, depois a gente colocamos na calda base, aí vai para a máquina e vem na própria cuscuzeira para o self-service da loja. E para as taças que nós fazemos, a gente coloca uma guloseima da marca Fini, que vem um ovinho, né, em formato de um ovinho, para simbolizar um cuscuz com ovo mesmo. A cada 2 meses, a sorveteria procura inovar e lança receitas originais. Investir em novos sabores tem sido a alma do negócio. Chega a ser um diferencial, né? Porque você tendo mais variedades, traz mais opção para o cliente, né? E isso chega a ser uma inovação, né? Sabores novos, sabores que às vezes não encontram em outras sorveterias, né? Isso traz um grande diferencial para a gente. A Magia Gelada Sorveteria é uma empresa familiar. Tudo começou em 1990, quando a matriarca da família decidiu empreender. A produção e a venda dos sorvetes eram feitas em casa mesmo. Atualmente são 7 lojas em Brasília e 2 em Caldas Novas, no estado de Goiás. Com o setor em alta, o empresário começou a testar o modelo de franquias. A ideia é levar a marca para outros estados do Brasil. A ideia é franquear, né? Porque assim, a gente está tendo muito uma demanda de pessoas querendo, clientes querendo em outros lugares e pessoas querendo também abrir. E aí a gente já está com muitas lojas, né? Já traz uma demanda muito grande para a gente e aí a gente vai delegar para outras pessoas estar
podendo servir o nosso sorvete em outros estados, em outras cidades, em outros lugares, né, com a mesma qualidade. Sorvete de cuscuz se chama inovação, diversificar. Parabéns pelo empreendedor. Agora vamos falar de outro assunto. 48% das empresas brasileiras pretendem contratar nesse último semestre do ano. A expectativa é de 38%, um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior. O setor de TI, tecnologia da informação, tem a maior demanda por profissionais no Brasil e no mundo. Em seguida, vem bens de serviço e consumo, finanças e imobiliário. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking global entre os países que mais pretendem contratar. Os dados são da pesquisa do Manpower Group. As médias empresas brasileiras precisam amadurecer para chegar ao futuro. Um estudo da Fundação Dom Cabral mostra que elas têm processos estabelecidos para a entrega de resultados de curto prazo, mas não são suficientes. Para falar sobre esse assunto, recebemos agora a Áurea Ribeiro, ela que é professora e coordenadora acadêmica do Centro de Inteligência de Médias Empresas da Fundação Dom Cabral. Áurea, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Áurea, na sua opinião, a maturidade das médias empresas brasileiras está diretamente ligada à longevidade e crescimento? Com certeza. Quando nós percebemos quanto mais elas amadurecem, mais elas entregam valor para os seus clientes e mais elas crescem. Isso é estatisticamente comprovado. Falando em desempenho, de que forma essas empresas podem garanti-lo a curto prazo? Quanto ao desempenho? Isso. Olha, nós observamos que existe um gap muito grande entre as empresas maduras e as empresas imaturas. Então, o guia, né, é a gente entender o que é que essas empresas que estão tendo mais sucesso, que estão tendo melhores resultados e mais crescimento, o que elas estão fazendo? Então, o que elas estão fazendo é o seguinte: primeiro, realmente se adaptar ao ambiente. Ela tem uma das dimensões, a dimensão é a adaptabilidade, é entender o ambiente, ver o que está acontecendo, poder adaptar os seus processos, né? Esse é o primeiro. Depois vem a inovação. Você estava falando aí da dificuldade também, dificuldade não, da intenção das empresas, né, de contratarem mais, né, principalmente de ciências de dados, nessas coisas, né? Então, a transformação digital é muito importante. Então, quando a gente vê a capacidade delas se adaptarem, a necessidade delas de inovarem nos seus processos, a transformação digital, marketing e comercial, elas investirem mais em marketing comercial e principalmente gestão de pessoas. Então, se as empresas querem ter melhor performance, elas precisam olhar para fora, olhar para o seu cliente, olhar para dentro, inovar, principalmente melhorar os seus processos, sabe? Buscarem mais eficiência nos seus processos, né? Isso vai trazer mais sucesso. Então, olhar para fora e olhar para dentro, olhar para fora, entender o cliente e olhar para dentro, buscar maior eficiência. E a eficiência vem em inovação dos processos e a eficiência vem em transformação digital. Professor, além de acompanhar toda essa transformação digital, inclusive, e claro, as dores e necessidades dos clientes, dos consumidores, eu te pergunto, como é que essas empresas podem adquirir processos de governança mais estruturados? Então, esse é olha, tem nessa pesquisa ela mostrou muito a importância do líder, o líder dessas empresas. Você estava passando aí, né, uma reportagem sobre as sorveterias e tudo mais. Como que é importante um líder que consegue olhar para o seu negócio, né, trazer as pessoas, conectar as pessoas, criar um ambiente, está falando da governança, que essa foi a sua pergunta, né? Mas criar um ambiente de segurança, um ambiente em que ela tenha, que os processos sejam de tomada de decisão sejam mais definidos, trazer a equipe, não só ter uma equipe baseada na confiança, mas uma equipe que seja competente, né? Então, você vai ter um ambiente mais de segurança, um ambiente que você consiga tomar as decisões de forma mais assertiva, né? Você ter mais dados para tomada de decisão. Então, essa governança é muito importante. Justamente você
criar isso, né? Como é que eu tomo a decisão? Quais são os critérios? Quais são os processos para tomada de decisão? Né? Como é que essa equipe, que poder eu vou dar para a minha equipe? Mas eu só posso dar poder para uma equipe preparada, uma equipe que tenha conhecimento. Né? Então, ter uma equipe também preparada, investir na sua equipe, uma equipe engajada, isso tudo vai criar um ambiente de governança que seja seguro, em que as decisões possam ser tomadas, né? E principalmente baseada em dados, né, para que elas possam ser tomadas de forma mais consciente, mais assertiva e com a equipe mais alinhada a essas decisões. Professor, e para aqueles líderes que estão nos assistindo neste momento, quais são os avanços, quais são os pilares que eles devem aí se atentar, eles devem aplicar para que esse crescimento aconteça das médias empresas em geral, dentro das médias empresas? Ontem nós tivemos aqui uma palestra muito interessante com o Gustavo Werneck, que é o presidente da Gerdau, né? E ele nos trouxe o seguinte, ele falou assim, qual que é o papel do CEO, né? Desse Chief Executive Officer, né? Que é o CEO. E ele falou, olha, hoje eu quero ressignificar o meu papel. Ele fala que o Chief Executive Officer, que é o CEO, né? O CEO, hoje para ele é o Chief Enabling Officer. O que é o enabling? É aquele que permite, é aquele que facilita, é aquele que faz acontecer. Hoje, a nossa pesquisa mostrou que os líderes, eles estão trazendo as empresas até hoje, que as empresas, elas são maduras, viu? As empresas, principalmente de médio porte, elas são longevas, elas estão no mercado já há mais de 20 anos, 73% delas estão no mercado há mais de 20 anos. Mas então esse líder trouxe essas empresas até aqui. A grande questão é que nesse mercado que nós estamos em transformação, a pergunta que nós fazemos a esse líder é como é que você vai levar essa organização ao futuro? Então, esse líder ele precisa justamente ocupar esse espaço, ele precisa ser esse líder que permite, que facilita, que traz, que cria uma equipe conectada, que investe na sua equipe, que investe nos seus funcionários, né, que traz funcionários competentes para trabalhar com eles, né? que permite que esse funcionário dê as suas ideias, que ele traga os seus insights, né? Que não jogue as ideias fora, que acolha as ideias, né? Mas que principalmente crie um espaço para que essa organização vá para o futuro, que tenha futuro. Então, eu digo aos líderes, sabe? Leve a sua empresa ao futuro, é a sua vez, é a vez de levar a empresa ao futuro. E para isso vocês precisam se atentar a esses 5 princípios que nós colocamos aqui, 5 pilares. Quais são? É isso, se todo mundo decorar, eu já fico feliz, né? Adaptabilidade. Segundo, inovação, principalmente nos processos. Não pense logo em inovar em produto, logo pense em inovação nos seus processos para ter mais eficiência. Pense na transformação digital para você poder também ter mais eficiência, mais dados para tomada de decisão, mais informações para que você possa ter mais eficiência nos seus processos. Marketing, comercial e pessoas. Realmente investir nas suas pessoas, investir na sua equipe. Então, esse é o chamado que eu faço para os líderes, né? Inove, busque esse futuro, leve a sua empresa ao futuro, que isso depende de você. Perfeito, dicas valiosas aí para os líderes e empreendedores brasileiros. Professora Áurea Ribeiro, da Fundação Dom Cabral, quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço. E no próximo bloco, estão abertas as inscrições para o programa Centelha do Governo Federal com bolsas de R$70 mil para ideias inovadoras. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Até mais. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. As empresas que adotarem práticas direcionadas à inclusão profissional de mulheres vítimas de violência doméstica poderão receber o selo de Empresa Amiga da Mulher. Ele será um diferencial e poderá servir como desempate em licitações públicas. É o que estabelece a lei sancionada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, aprovada pelo Senado em 31 de agosto.
Para receber o selo, as empresas devem reservar um percentual mínimo de 2% para as mulheres vítimas de violência. Promover a prevenção da violência, garantir a elas política de participação em cargos de alta administração e equiparação salarial com os homens. O chocolate brasileiro está entre os melhores do mundo e o Brasil é o 5º país em volume de vendas. Para mostrar a qualidade do nosso produto, foi criado o Chocolate Festival. Com mais de 30 edições, ele será realizado em Linhares, no Espírito Santo, no dia 5 de outubro e em Portugal, olha só, no dia 19 do mês que vem. Este fim de semana foi a vez de Brasília. Vamos conferir. Difícil achar quem resiste a essa gostosura. Até tem, mas são poucos. Inventada há mais de 4.000 anos, no México, ela ainda se perpetua no tempo. Séculos depois, esse conquistador de paladar continua fazendo sucesso, a ponto de ser um ótimo negócio e até ganhar feira própria. A grande mensagem da feira é apresentar o cacau à população de modo geral, aos empreendedores que trabalham com chocolate. O cacau é o símbolo da sustentabilidade brasileira. É a cultura agrícola que mais emprega, é a cultura que mais preserva no mundo inteiro, além de ser um superalimento. Historicamente, o Brasil trabalha e planta cacau há 300 anos, já foi o maior produtor do mundo, mas as pessoas conhecem chocolate e não conhecem cacau. Então, a cadeia produtiva do cacau e chocolate envolve muita coisa. Envolve sustentabilidade, sabor, universo com chefes de cozinha. Então, esse projeto, de uma maneira global, é a principal mensagem que a gente quer passar para as pessoas. Mais do que sabores, a feira foi um lugar de experiências. Os visitantes tiveram, por exemplo, a oportunidade de acompanhar de perto a criação de esculturas com matéria-prima bem diferente e saborosa. O artista roda o Brasil levando sua arte, que vem sendo aprimorada há 5 anos. Com 10 anos de idade já fazia bolo, só que eu sempre tive uma força artística muito grande, assim. Desde criança eu já me mostrava desenhando, esculpindo em massa de modelar, argila, e eu nunca imaginei que eu poderia juntar essas duas coisas na minha vida adulta, né? Até que eu fui crescendo, trabalhei em diversas coisas, até que eu comecei a dar aula para algumas pessoas próximas de bolos artísticos. Aí quando eu vi, eu estava já me especializando, cheguei a fazer cursos fora e tudo mais, e aí hoje eu consigo vincular a parte da gastronomia, confeitaria, com a parte artística. O cacau esteve presente em cada estande, mas com chocolates diversificados. Tem bombom de açaí e até amêndoas de cacau com pimenta. Aqui, o paraense encontrou uma oportunidade de apresentar essas delícias para um novo público. A gente é muito feliz em atender as pessoas, em servir as pessoas e mostrar o que o Pará tem de bom e de qualidade também. As pessoas às vezes perguntam da cidade de onde a gente vem, do interior da Transamazônica, de Altamira. As pessoas perguntam, vocês são de onde? Somos de Altamira. De qualidade, de produto, como se fosse alguma coisa boa se viesse de fora, de longe. Mas temos qualidade, coisas boas para apresentar. A Ariana é de Goiânia, dona de uma fábrica de chocolate. Ela coordena todo o processo de produção. É até difícil de se concentrar vendo essas imagens, né? Na exposição, ela aposta no crescimento do faturamento da empresa. Eu acredito que a gente pode crescer, né, o nosso faturamento à medida que a gente vai abrindo novo mercado e divulgando nosso produto para outras pessoas, para mais pessoas. E todo esse entusiasmo tem justificativa. Só no ano passado, esse setor movimentou mais de 140 milhões de reais, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas. E não para por aí. A indústria nacional emprega de forma direta nada mais e nada menos que 23 mil trabalhadores. Além disso, o Brasil é o 5º maior país no mundo em volume de vendas de chocolate no varejo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da Rússia, Alemanha e Reino Unido. Além disso, só no primeiro trimestre deste ano, a produção de chocolate no país aumentou 9,8% em comparação a 2022, uma produção de 219 mil toneladas. É um ambiente onde o público sabe o valor do cacau, o valor do chocolate. E o empreendedor inserido nesse ambiente, ele sai daqui completamente transformado.
e naturalmente para melhor. Volta para outra feira ou participa de outras feiras, faz contatos comerciais, abre mercado. É muito comum você ter um empreendedor que está na feira, vende bem na feira, mas já fecha com um representante, uma rede de supermercado, de delicatessen, oferta para franquia. Então você tem inúmeras oportunidades e razões porque é um projeto de empreendedorismo, de transformação. Que delícia, hein? De dar água na boca. Bom, foram prorrogadas até 11 de outubro as inscrições para o programa Centelha 2, voltado aos pequenos empreendedores e pessoas físicas do Rio de Janeiro, que tenham ideias inovadoras. Além de capacitação e suporte, 50 selecionados vão receber até, olha só, R$70 mil em subvenção e R$26 mil em bolsas de apoio técnico. O programa Centelha é capitaneado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O endereço de inscrição é este que aparece aqui na tela. E o Brasil tem cerca de 8,5 milhões de desempregados. Mas isso não quer dizer que seja fácil encontrar candidatos. Tanto é que 80% dos empregadores brasileiros afirmam ter dificuldade em encontrar talentos. E como nós falamos no primeiro bloco, 48% das empresas estão interessadas em contratar até o fim do ano. E sobre esses dados, eu converso agora com a Vilma Dalcol, ela que é diretora de gestão estratégica de pessoas da Manpower Group. Vilma, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um prazer te receber aqui. Muito bom dia para você. Bom dia, Bruno. Prazer é meu. Muito bom estar aqui com vocês. Vilma, é uma tendência global? É uma tendência global. A gente observa que no mundo, de acordo com a nossa pesquisa, 77% das empresas que nós falamos, aproximadamente 39 mil empresas, relataram essa questão de ter dificuldade de fechar posições. E no Brasil, nós falamos com mais de 1.000 empresas que também relataram, e aí isso monta 80%. É uma realidade que para a gente é um pouco estranha, uma vez que a gente tem tantas pessoas no mundo do trabalho aí procurando uma oportunidade de emprego. Então, a gente precisa entender melhor um pouco o que é que está acontecendo. E é bem isso que acontece mesmo, né, Vilma? São pessoas que não estão qualificadas para assumirem certas vagas, e a demanda reprimida, né? Exatamente. E é interessante observar, porque quando a gente fala de qualificação, é importante que as pessoas atendam a dois pilares. É óbvio que a gente tem uma qualificação técnica, uma questão de experiência, que é importante, ela não pode ser desvalorizada, mas uma das percepções que nós tivemos com o nosso estudo e pesquisa é que grande parte das dificuldades que as empresas encontram está associado ao que nós chamamos das soft skills, que são as habilidades comportamentais humanas. É interessante, Bruno, que parece que quanto mais nós avançamos com a tecnologia, e é importante isso porque a tecnologia traz um avanço exponencial para tudo, nós precisamos cada vez mais avançar e desenvolver as habilidades humanas, porque aquilo que a tecnologia não está processando e realizando está muito na mão de nós, seres humanos. Todo o aspecto relacional, todo o aspecto que envolve o trabalhar em conjunto, a resiliência, a capacidade de adaptação, a prontidão para a solução de problemas. Então, são competências que nós chamamos de soft skills, que elas transicionam por todas as posições e cargos, independente do tamanho do desafio, e que as empresas têm encontrado dificuldade para identificar isso nos candidatos. E falando dessa dificuldade, Vilma, das empresas em encontrarem esses candidatos qualificados, preparados, inclusive tem empresas aí oferecendo cursos de capacitação para tentar aí formar esses profissionais que tanto precisam, né? Exatamente. E é uma ação interessante porque a gente identifica cada vez mais nas empresas tendo esse olhar, tanto para elas capacitarem as pessoas que elas já têm dentro da organização atuando, como também uma flexibilidade para atrair pessoas potencialmente capazes e envolver essas pessoas em programas de treinamento, de capacitação, desde o início aí da sua jornada profissional. Na sua opinião, qual a importância de uma mão de obra qualificada, preparada para o ambiente de negócios, principalmente para as pequenas e médias empresas?
Bom, para as pequenas e médias empresas isso é crucial, para as grandes empresas também, mas quando nós falamos de pequenas e médias empresas, isso é ainda mais importante pelo fator de que muitas vezes os processos estão sendo ainda desenhados ou estruturados de forma a atender toda essa agilidade. Às vezes você conta com um número de profissionais um pouco mais, como é que eu vou te dizer, estruturados para atender aquilo sem grandes perspectivas de num curto prazo você avançar com o crescimento da quantidade de mão de obra. As pequenas empresas muitas vezes vivenciam isso de uma forma mais intensa. Então, isso é muito importante. A mão de obra qualificada para essas organizações, ela realmente representa um diferencial para o avanço dela ou não dentro do negócio. Ou seja, Vilma, a escassez de talentos de fato é uma realidade que exige gestão, exige uma gestão estratégica de pessoas mais estratégica e eficiente. Exatamente, Bruno. E aí a gente vai esbarrar numa outra questão muito importante. A liderança, ela tem um papel crucial para isso. Então, o líder, os profissionais enxergam a organização através da percepção, da fala e do olhar do líder. Então, um líder mais preparado, tanto para lidar com a capacitação dos profissionais, no sentido de incentivar e de dar espaço para que esse profissional se desenvolva, assim como fazer a gestão dos talentos que a organização tem, evitando perdê-los. Isso é crucial para que realmente a organização possa ter resultados mais diferenciados. Então, a liderança ela exerce um papel crucial nesse aspecto, Bruno. Perfeito. Vilma Dalcol, diretora da Manpower Group. Quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigada, Bruno. Bom dia a todos vocês. Bom dia. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 com meu colega Sebastião Garcia. Um excelente dia. Eu volto amanhã. Até lá.